aí, mano, eu tenho certeza que você já ouviu essa música em algum lugar. Essa música é de um rapper que viveu muito tempo no underground da cena do trap dos Estados Unidos. E depois de muito tempo, ele finalmente emplaca o seu primeiro hit de sucesso e a vida dele muda completamente. Os principais artistas daquela cena, que antes pareciam tão distantes, agora viraram fãs do seu trabalho. Então, anunciando por aí que esse é o próximo nome de sucesso na música. Depois disso, ele começa a ter uma legião de fãs, assina contratos milionários e vem se tornando um dos principais nomes da nova geração do trap. E recentemente, ele até foi chamado para fazer uma música para um novo filme dos Minions. Bom, esse fenômeno realmente aconteceu com o rapper Yeat, e é essa história que eu vou te contar hoje aqui no canal Beat Station. Mas antes eu vou te pedir para deixar um like nesse vídeo e também se inscrever no nosso canal, porque se você curte trap, com certeza você vai curtir o Beat Station. Mas agora vamos pro vídeo. 26 de fevereiro de 2000. Essa é a data de nascimento de Noah Oliver Smith, mais conhecido como Yeat. Nascido em Irvine, na Califórnia, o Yeat teve uma infância bem normal até. Um fato interessante que ele já mencionou sobre essa época é que o pai dele já fez parte de uma banda, então a música sempre esteve presente na vida dele de alguma forma. E mais pra frente, isso ia ter uma grande influência na vida dele. E crescendo ali no início dos anos 2000, ele acompanhou toda aquela era de ascensão de artistas como Jay-Z, Kanye West e também o T-Pain, que foi a maior inspiração dele na música. Ainda mais que naquela época o T-Pain era um dos primeiros a usar o autotune no rap da forma que a gente conhece hoje. What was your early influences? When I was like young, I was listening to like T-Pain. That's why I feel like that's why I be like singing and shit. Like, I don't be singing, but like I feel like that's where I got that inspiration from. Really like the GOAT of auto-tune. E quando o Yeat estava com seus 13 anos, ele e a família dele se mudaram, saindo da Califórnia e indo para Oregon, na cidade de Portland. Os anos foram passando e a gente chega na fase adolescente do Noah, onde quem estava fazendo barulho naquela época era o Young Thug, com trap em ascensão naquele momento. Enquanto isso, o Noah estava no ensino médio, e com o tempo ele foi fazendo algumas amizades. E um desses amigos um dia convidou o Noah para ir na casa dele depois da escola, porque aquele moleque tinha um home studio e um microfone lá onde ele brincava de fazer música. E até aquele momento, o Noah nunca tinha considerado fazer música de forma séria, mas nessa mesma época ele estava usando o ácido com muita frequência. E esse ácido que ele fala é mais conhecido aqui como LSD. E ele disse que depois de experimentar os efeitos do LSD, ele sentia que agora podia realizar qualquer coisa que ele tivesse em mente. Então, por volta de 2016, ele começou a gravar suas primeiras músicas. Around that time, what you was on? I was doing like acid shit, like okay. when I was like younger. Not like ODing it, but like I don't know. I feel like ever since I did that kind of inspired me more to like. You feel like drugs be like opening your mind and making your creativity better and shit? Yeah, I wouldn't even do acid anymore. I probably wouldn't do it again. Like I kind of spammed it out. Like I did it a lot, but like I feel like it definitely like opened my mind, like it made me think about shit differently. It didn't make me rap, but it was just like, just kind of gave me the idea like I could just do whatever. E nesse período entre 2016 e 2017, ele lançou algumas músicas lá no SoundCloud e também no YouTube, mas ele ainda estava tentando se encontrar musicalmente. Hoje em dia ele olha para as músicas antigas e falam que eram muito ruins, mas que na época ele sentiu que eram incríveis, e esse foi o principal motivo que o fez continuar. E se você tá curioso para saber como eram essas primeiras músicas do Yeat, você pode até ir no SoundCloud dele que você vai achar algumas, mas não as primeiras, né, porque obviamente ele deletou. Mas eu consegui aqui com exclusividade o que parece ser o primeiro som dele lançado. E se não for o primeiro, pode ter certeza que é um dos. E bom, depois de se formar no ensino médio em 2018, ele decidiu se mudar de Oregon finalmente para Nova York e aproveitou para pular de cabeça no corre da música. Então ele muda o seu nome, que antes era Lil Yeat, para apenas Yeat, deixando algo mais direto e simples. E também saindo daquele clichê de Lil Uzi, Lil Pump e outros 1 milhão de Lil sei lá o que tinham naquela época, né? When I first, come across Yeat, why is this name so hard?
How the fuck did you come up with this name, Yeet? It's like I just wanted to do something like one word. I don't know why, and just make it like hella simple and like something kind of relatable. Like when people hear my name, they feel like they already heard of me type shit. Yeah. Okay. I like that. Então ele soltou uma música no YouTube chamada Brink, e essa música foi lançada pelo canal Elevator, que é um canal bem grande lá nos Estados Unidos, que é focado em trazer artistas independentes e que estão em ascensão lá no underground do hip hop. E essa foi uma jogada inteligente, já que ele praticamente não tinha seguidores até aquele momento, né? Daí quando ele lançou essa música no canal Elevator, ela teve mais de 30 mil visualizações na época. Então dá pra dizer que já era um bom começo, né? E bom, o It usou o canal Elevator pra divulgar o som dele e chegar em mais pessoas. E quando você é um artista que tá começando, você sabe que qualquer visibilidade já ajuda muito no caminho. E eu queria aproveitar o gancho pra dizer que depois de uma galera me pedir desde o ano passado, agora a gente finalmente abriu vaga pra divulgações exclusivas aqui no canal BeatStation. Então pra você artista que curte o nosso conteúdo e tem interesse de investir numa divulgação exclusiva pra sua música ou seu projeto, essa é a sua chance. Então é só chamar lá no Instagram do BeatStation que a gente já desenrola esse trampo, fechou? Mas voltando pro vídeo, o It foi divulgado lá no canal Elevator, e com isso ele acabou tendo um feedback positivo do público, e assim ele foi construindo seu primeiro grupo de fãs, e a partir disso ele também começou a conhecer outros artistas e produtores do underground, sendo uma fase muito importante, já que a partir daí ele conheceu o produtor Danny Wolf, e um tempo depois os dois lançam um EP com 3 músicas, chamado Deep Blue Strips, e isso lá pro final de 2018, e esse projeto mais uma vez incluía a música Brink, e mesmo sendo um relançamento, dessa vez a música foi tocada mais de 70 mil vezes no SoundCloud. Então aqui a gente já nota um crescimento. E o It também falou numa entrevista que ele não escreve nenhuma das músicas. Ele geralmente faz tudo de freestyle. E ele diz que trabalhar dessa forma dá liberdade pra ele de fazer até 15 músicas num só dia. Então com isso ele percebeu que tinha muito mais músicas guardadas do que músicas lançadas. E ele percebeu que seria burrice ficar segurando todas elas. E a partir daí ele começou a dropar várias músicas. Mas no meio desse processo ele tava tendo um bloqueio criativo. Ele não estava gostando de ter que gravar suas músicas num estúdio ou com um engenheiro de som, porque ele se sentia melhor fazendo tudo sozinho e no seu ritmo. E mesmo assim, ele ainda não estava gostando muito de como a música dele estava saindo. E até sentiu que a mixagem estava sendo feita errada. Mas como nessa época ele estava conhecendo muita gente do meio musical, um dia um amigo dele chamado Wylan foi lá na casa dele em Nova York e acabou passando pro It um monte de plugins e efeitos novos para ajudar ele na mixagem das suas músicas. E depois disso, ele notou uma diferença gigantesca nos seus sons. E isso foi ajudando ele a criar sua própria identidade musical. Like when I was in New York, I didn't really know how to record myself. But like, and it was because my presets was ass. Like, it sounded so bad I didn't want to do it. Cause like I would make a song and then I didn't want to listen to it. Cause like the presets and everything just didn't sound good. So I would rather go to the studio, pay money and just like have an engineer make it sound good. Once Wylan, like I remember Wylan coming to my crib and get me like his stuff he had on his like presets, and then like from there on I just like cooked it up like for me, and then it just made everything like way easier. Assim o tempo passou, e entre 2019 e 2020 ele lançou nada mais que 5 mixtapes e EPs. Então aos poucos ele foi conseguindo uma popularidade no underground, mas até aqui não era um crescimento explosivo, sabe? Era algo mais gradativo. Ele tava sempre ali lançando as suas músicas e com calma mais fãs iam chegando com o tempo, né? E aqui a gente consegue ver um progresso, mas ainda assim não era um sucesso absurdo. Mas em breve tudo ia mudar. Chegando no ano de 2021, a indústria da música estava mudando e se tornava cada vez mais difícil se destacar. Ainda mais porque os novos artistas estavam tentando recriar os sucessos virais de outros, né? E por causa disso, muita música estava soando igual. E em contrapartida, o It já tinha construído a sua própria identidade e por isso ele começou a se destacar. E em junho de 2021, ele finalmente lança sua mixtape For Real. Sorry about that. Black and white diamonds, I'm colorblind. They told me that I murder every bit like her let it drop. I said the coupe out the big ass, run the bitch right up that lot. I got diamond from my head to my toe. We could take the plane way over here. Yeah, Teslas and Rovers. If I had a Tesla, be a
esse foi o projeto dele que mais teve sucesso até aquele momento, sendo responsável por levar o nome do It para um público totalmente novo. E sem dúvidas, o principal motivo disso foi pela música Sorry About That, que acabou caindo no TikTok, e as pessoas foram gravando cada vez mais vídeos com essa música. E enfim, o It estava virando trend mundial com seu primeiro hit no TikTok. E sim, esse foi o primeiro porque mais pra frente ele ia viralizar mais músicas por lá. Algo muito interessante que rolou nesse processo foi que a galera começou a procurar e querer saber mais do It e das músicas dele. E diferente de um artista que só tem meia dúzia de músicas pra oferecer, no caso do It foi diferente, porque ele já tinha muita música lançada e isso ajudou a alimentar esse novo público que tinha acabado de chegar em peso. E um tempo depois, mais uma música dele viraliza no TikTok, dessa vez com Get Busy. A diferença é que nesse momento, quando Get Busy viralizou no TikTok, não era mais só pelo meme, já que a primeira vez o It virou trend porque a música dele era usada em vários memes que a galera fazia. E já dessa vez, com Get Busy, a música viralizou por causa da principal característica que o It coloca nas músicas dele, que são os clássicos sinos. E isso entra mais uma vez naquela importância de buscar algo único nos seus trabalhos. Um bagulho que te diferencie dos outros, tá ligado? No caso do It, foram os sinos batendo enquanto o beat rola. I'm just learning new, like, mixing shit, like, putting bells on it, like, 'cause I've been on my producing shit. So this will send me a beat and I'll make the song and then I'll go through and, like, add some shit, like, on my end, like, put bells, put, like, different sounds. The bells what I've been putting on a lot of beats, too. I fuck with the bells. The bells is hard to me. So bells is your shit. That's your shit. Yeah, it's not, like, for sure my shit, but, like, For right now, yeah. That's your shit. Yeah. E diferente de outros artistas que geralmente só acertam um hit no TikTok e depois você nunca mais ouve falar, com o It foi diferente. Um tempo depois dele ter se tornado viral, não eram mais só os fãs comentando sobre esse novo rapper dos sinos que tinha surgido. Artistas como Trippie e Drake, por exemplo, estavam postando stories tocando a música do It de fundo. O Drake mesmo, que é um dos rappers mais populares da nossa geração, foi além. E não só postou a música dele, como também marcou o arroba do It. E claro que isso jogou uma atenção enorme do público pra ele, já que agora não era só aquela música que estourou no TikTok, e sim a música que o seu rapper favorito tava curtindo e recomendando. E um mês depois de toda essa explosão com o nome do It, ele já tava assinando um contrato de $1 milhão com a gravadora Interscope, e em poucos meses ele passou de artista revelação do underground pra um dos nomes mais comentados na internet. E agora a gente chega num momento em que o It já tá mais consolidado na cena. Inclusive, ele lançou 2 músicas com videoclipe dirigidos pelo Cole Bennett, sendo a música Poppin' e Still Counting. I need my drugs, I need my love. Bitches pulling up in that. Rents came in, I was still in the talker. Rents came in, they could be. E toda essa conexão com o Cole Bennett foi muito importante, porque acabou gerando o último grande acontecimento da carreira do It, que foi a colaboração dele com um novo filme dos Minions, ou melhor, a origem de Gru. Tudo começou quando o Cole Bennett foi chamado pela Illumination Studios para fazer um trailer desse novo filme que tava para sair. E para quem não sabe, o Cole Bennett é o dono e diretor do canal Lyrical Lemonade, que hoje é um canal muito importante e influente no mundo do hip hop. E basicamente a ideia era o Cole Bennett pegar algumas cenas do filme e criar um trailer no seu estilo. E nisso ele teria que escolher uma música para ser o tema desse trailer, né? E meio que a parada já tava fechada. Ele ia escolher algum artista que faz uma música mais limpa para participar nisso, mas alguma coisa não tava encaixando. Foi aí que já na reta final desse processo ele mudou de ideia e queria que o It fosse o cara da música dos Minions. Apesar dele só falar de droga e várias outras coisas que não se encaixam com o público infantil, naquele momento o It era o reflexo da internet. O cara que tava sendo bem influente entre os jovens e principalmente ele era caricato. A música dele tava em todo canto e ele tava sendo o personagem da vez. Então, naquele momento, ele já era a combinação perfeita para esse trabalho com os Minions. E, enfim, tudo foi muito rápido porque já tava em cima da hora. O Cole Bennett mandou a ideia pro It numa noite e na manhã do dia seguinte a música já tava pronta. E nessa altura tava todo mundo meio apreensivo, né? Porque, como eu falei antes, o It era aquele cara que só falava de droga, puto, dinheiro e tudo isso que tem no trap hoje em dia. Então, como seria esse cara fazendo uma música limpa e que combinasse com os Minions? E bom, o resultado veio e pra falar a verdade deu muito certo. E mais uma vez o It fez sucesso, viralizou e virou trend com a música Rich Minion. E
é interessante ver que mesmo sendo um som limpo, sem falar de drop e etc, o Yeat ainda conseguiu manter a identidade dele e, claro, ainda veio com várias referências ao filme. E pra finalizar, ele até brinca no som, dizendo que ele também recebeu $1 milhão pra fazer essa música. E mano, eu achei tudo isso muito genial e divertido, sabe? E se nesses últimos tempos o Yeat conseguiu ficar cada vez mais relevante, pode ter certeza que essa conexão com a Lyrical Lemonade influenciou bastante nisso. E ó, recentemente o Yeat também lançou o EP Life, e você precisa ouvir isso. Yeah, I'm causing the madness. You know it's this. Take a perk and a token and see. Flawless, Joe Boy at the show. Had to turn on floor, yeah. Eu gostei muito de ver como aconteceu toda essa explosão na carreira do Yeat. O cara literalmente saiu do puro underground pra ser um dos rappers mais comentados e relevantes que surgiram nesses últimos tempos. E tudo isso com uma sonoridade e um estilo bem diferente do que a gente tá acostumado a ver no mainstream, né? E eu gosto disso. O Yeat é a prova viva de um artista underground que persistiu durante muito tempo e precisou só de uma chance pra música dele dominar a cena inteira. E mano, eu agradeço demais a você que tá assistindo o vídeo até aqui. Esse é o primeiro vídeo do ano, depois de um tempo sem postar, então eu realmente preciso da ajuda de vocês. Seja curtindo o vídeo, deixando um comentário da hora aí embaixo, ou sei lá, compartilhando o canal com algum amigo seu. Isso já vai ajudar muito. E pra você que tem um dinheirinho sobrando aí e quer me ajudar a fazer esse projeto continuar, tem um botão de valeu aí embaixo do vídeo e com ele você pode apoiar o canal com qualquer quantia. E com toda certeza isso vai ajudar muito pra eu continuar produzindo esse projeto que eu amo tanto. Mas se você não puder, é só deixar um like e se inscrever no canal, que já tá ótimo. Isso já ajuda nosso conteúdo a chegar em mais pessoas aqui dentro do YouTube. Mas enfim, por hoje é só e a gente se vê no próximo episódio do canal Beatstation. This shit is real. This is Beatstation.